Doutor Me Consulta está de volta, 2 horas e 34 minutos. E hoje, no nosso quadro Saúde com Especialista, vamos tratar sobre um problema que muitos de nós já sentimos, ou vamos sentir, né? Mas que raramente damos a devida atenção. A dor no tornozelo que não passa de jeito nenhum. Você aí, meu amigo, minha amiga que está acompanhando a gente agora, já passou por isso? Você sabia que, no geral, 1 em cada 5 pessoas com mais de 55 anos relatam algum tipo de dor no pé ou no tornozelo? Pois é que após uma simples torção de tornozelo, cerca de 6 a 7% das pessoas ainda apresentam dor ou instabilidade 1 ano depois. Essas dores, elas podem parecer leves no começo, um incômodo aqui, um esticão ali, mas quando persistem pode ser algo mais sério, né? E para explicar melhor esse assunto, nós recebemos hoje no nosso programa o Dr. Max Souto-Maior, nosso especialista ortopedia e traumatologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Hélio. Boa tarde. Prazer estar aqui de novo na Rádio Monte Roraima. Pois é, hoje a gente vai falar sobre esse tema, doutor, porque realmente pega muita gente, né? Eu sempre falo assim, quando eu vou avaliar um paciente, mesmo que seja talvez um ombro, uma coluna, um joelho, eu gosto de primeiro olhar os pés, né? Os pés e o tornozelo. Porque o pé realmente é a base, obviamente, né? E dele, se há ali um desnivelamento do centro gravitacional do corpo, já pode começar a prejudicar o joelho, o quadril e assim mesmo até a coluna. E muitas vezes você não observa bem, mas você tem um pé plano, com calcânio varo, ou seja, ou um pé em prono, ou um pé em supino, né? Um pé com uma leve eversão. E as pessoas não observam isso. Cada pessoa tem um pé diferente, doutor? Existe, por exemplo, assim, um É padrão. uma pisada diferente? Não, o padrão. É o formato do pé, no caso. É aquele arqueamento, ali tem uma angulação própria, certo? Que aqui tem que ter aquele efeito mola na sola dos pés. Então o pé não pode ser aquele pé planão, pé chato. E também ele não pode ser arqueado demais. Porque aí ele vai aumentar a carga em algum lugar. Ele tem que ter o efeito mola. Existe um pé que o pessoal considera ideal, né? Que é feito, mas isso através do raio-x ósseo, com a medição, né? Das angulações ósseas, tanto dos metatarsos, como dos tarsos e os próprios pilão tibial. Ali tem uma angulação que é a ideal, que diria-se assim, né? Que é muito usada, por exemplo, os atletas, né? A pessoa resolve ser atleta, o médico que é do esporte, ele vai avaliar isso, com certeza. Porque senão é capaz de ter uma lesão ali, né? As lesões, uma pisada errada. Ainda mais um atleta de alto rendimento, o impacto no pé é muito grande. Isso pode ocasionar microfraturas, mesmo com o pé ideal. E assim sendo um pé que tem algum desvio, que não possa ser corrigido com a palmilha, alguma coisa, ele fica até bem contraindicado a exercer a tal atividade, né? E doutor, quais são as principais causas de dores persistentes no tornozelo, por exemplo? Muitas vezes, a maioria mesmo, assim, é trauma, né? A pessoa tem microtraumas, pequenos entorses que ele não valoriza, fica aquela dor continuada, né? E toda vez que ele aí você tem que observar por que torceu, né? E os traumas também, por exemplo, você pode quebrar um pé, quebrar um dedo, alguma coisa assim, e isso refletir em todo o esqueleto do pé, né? Todo o arcabouço do pé. E em que situações a dor ela pode indicar uma lesão crônica e não apenas um trauma passageiro ali de momento, por exemplo? As dores continuadas, né? Quando a pessoa já tem aquela dor continuada, você vai avaliar aí através de uma ultrassom, ou até o próprio raio-x mesmo, você vai ver alguns sinais de calcificação nos tendões, por exemplo, o tendão deltoide, que pega ali no malhão lateral, né? Você pode ver ali, sempre ali é comum, no próprio tendão calcâneo, né? Sim. Que são as patologias que, às vezes, elas estão devido ao a mal maneira que se anda, né? Ou anda com sapatos errados, né? Que às vezes pelo próprio modismo. Tem gente que tem a pisada errada. Eu tenho a pisada errada. Quando eu vou ver, tem muita gente que tem o calo aqui no Exatamente, você vai observar as calosidades. O meu calo é perto do dedinho, por exemplo. Então eu piso pra dentro, né? Tendo um pé talvez em eversão, aquele pé que pesa, que aumenta a carga muito para a região lateral do pé. Tá vendo só? Olha só, doutor, tem mensagem aqui.
Já quero convidar você para participar, 99154-1079, estamos ao vivo. E o Pedro Lucas, lá do São Vicente, ele pergunta, ele diz que sou mototáxi, doutor, sofri um acidente há uns 2 anos. Desde então, meu tornozelo esquerdo nunca voltou a ser o mesmo. Dói quando fico muito tempo em pé e quando chove. É normal essa dor durante tanto tempo, doutor? Eu sempre achei engraçada essa história de tempo fé. Eu quebrei o meu malelo lateral, isso, né? Foi um tratamento conservador na época, talvez sim, talvez não, faz muitos anos. Mas o tempo muda, realmente ele dói. Vai chover, mas falam que é devido, talvez porque quando vai chover, né, aquelas nuvens, elas aumentam a pressão. Né? Há um aumento de pressão, você pode notar, mas pequeno há. Então aquilo constantemente você estando exposto, né? Pode causar dor, mas isso ainda é meio assim, né? Mas dizem que realmente está relacionado à pressão ambiental mesmo, do próprio ambiente. Mas que é estranho, né, doutor? Ih, vai chover. Agora, por exemplo, ele está falando dessas dores, por exemplo, se ele teve uma lesão que está começando a se calcificar, tem que ver isso aí, a questão das ondas de choque é excelente para esse tratamento. Doutor, mesmo ele está dizendo aqui que já tem 2 anos que ele se acidentou, mesmo após tanto tempo, é recomendável fazer o tratamento? Ele vai conseguir? Ele vai conseguir com a fisioterapia. Agora, saber o seguinte também, né? Se ele teve uma consolidação viciosa, ou seja, o osso não consolidou da maneira anatômica, né? Que deveria ser. Se ele tiver um pequeno desvio, tudo vai desregular o pé todo, né? Aí vai ficar essa dor residual. Olha, a Tatiane lá do Asa Branca, boa tarde, doutor, tenho sobrepeso e percebo que meu tornozelo incha fim do dia, principalmente quando passo muito tempo andando. Essa dor, ela pode ter relação com o meu peso ou é um sinal de outro problema? Eu ia testar, mas uma das causas que ocorrem essas dores e também o aumento daquele volume que ocorre, pode ser até um linfedema, né? Tem paciente que já chega a ter um linfedema naquela região. É exatamente isso, o sobrepeso, né? Diminui muito o retorno venoso e o uso do sapato apertado, né? Às vezes eu falo assim, se você vai comprar um sapato, um tênis, procure comprá-lo no final da tarde, porque é o horário que o seu sangue, né? O seu pé já inchou praticamente o todo dele, né? E aí de manhã, por exemplo, você vai achar que o sapato tá um pouco folgado, mas à noite você vai sentir que ele tá bem preso no seu pé, bem encaixado. No caso da questão do sobrepeso, se tá formando linfedema, também orienta aqui, né? Puxando aí para minha clínica de novo, né? Claro. A questão das ondas de choque, que elas são excelentes para drenagem desse linfedema, melhora muito. Doutor, como é que é feita essa avaliação lá com esses pacientes que chegam e é recomendado? Basta a observação e a formação de cacifos, né? Que são, quando você aperta a pele da pessoa, dá aquele afundamento, você já nota que ali já é alguma formação de algum tipo de patologia. Perfeito. Olha, a Tamiri está por aqui também, né? E ela fala, tive uma torção há quase 1 ano e até hoje sinto dor quando uso salto alto ou caminho muito. O exame não mostrou fratura, mas essa dor insistente me preocupa. Pode ter ficado alguma lesão, doutor, interna? Outra vez, né? Como eu falei, a primeira vez que a outra perguntou, a outra ouvinte perguntou que era do sobrepeso, aí era outra coisa que eu ia falar, o tipo de sapato. Sapatos que tem muito salto bico, alto, muito fino e muito alto, eles tendem a aumentar muito a pressão na ponta dos pés. Isso pode ocasionar a tal da joanete, que é o hálux valgo. O dedão, a articulação do hálux com o meta começa a ser jogada para o lado, um pouquinho para o lado, formando aquela proeminência que é chamada de joanete. Nossa, aquilo ali deve doer muito. Né? E nisso também já vai responder no joelho, porque a mulher, de um modo geral, ela tem um anticurvado, ou seja, o joelho é um pouco mais para trás pela própria natureza dela. Quando ela usa um sapato alto, não aqueles de plataforma, aquele que o pé realmente fica para baixo, fica em prono, em prono mesmo, em supino, aliás, né, em supino muito para baixo, ele vai forçar o joelho. Eu acho que a gente tem até que fazer um programa sobre isso, sobre tipos adequados de calçados. É ótimo, também. Porque isso ajuda bastante. O que é indicado e o que não é indicado. Se bem que exatamente. A mulher não vai querer saber, ela vai querer usar o salto alto dela de qualquer jeito. Isso aí eu acho que é induvidável, não vai ter jeito. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos as mulheres são obrigadas, dependendo da função, às vezes função executiva, de usarem sapatos altos, né? Sim. Mas quando elas vão pra rua, o que elas fazem? Elas tiram o sapato e calçam um tênis. É isso. E volta e calça o sapato quando estiver trabalhando, né? Isso é uma solução também, né? Tem que andar com o sapato na boca. E hoje em dia, para você ver os grandes atletas, eles têm tênis feitos como? Apropriadamente para ele. Porque nós temos hoje tecnologias, né, de equipamentos sobre pequenas pressões
que vai ver onde seu pé tem maior pressão, menor pressão. E ali vai adequar uma palmilha para você também. A Luciana... Cadê? Não é. O Rogério, doutor, diz que tem 63 anos e começou a sentir dor nos tornozelos, principalmente ao acordar. A dor melhora com o movimento, mas volta à noite. Isso pode ser o quê? Pode estar relacionado a algum... Não, pode ser também. Pode ser um desgaste devido à idade. Mas 63 anos não é uma idade que a gente considere hoje uma pessoa idosa. Pode estar relacionado com algum tipo de doença reumatológica. A artrite reumática, ela tem uma dor pouco característica assim. Pela manhã aquela dor, ele vai diminuindo no final da tarde. Pode ser reumatismo, então? Pode estar relacionado a uma artrite reumática ou uma doença inflamatória qualquer, né? O que é indicado para ele lá na clínica, doutor Max? Tem que ir na clínica pedir a gente pedir um exame de imagem, fazer uma ultrassom, avaliar os ligamentos, né? E talvez uma infiltração com plasma, que é excelente, dependendo do caso dele. É bom que essas infiltrações, principalmente com plasma, né? Elas duram bastante tempo, né, doutor? A infiltração com plasma, eu andei até dando uma pesquisada maior nela, ela tem uma função regenerativa muito boa. Então, por exemplo, ela não tira a dor de imediato, sabe, Eli? Mas ela tem aquela ação regenerativa. Então, com o tempo, ela vai regenerar ali os tendões, vai regenerar a inserção do tendão, vai regenerar a cartilagem. Então, você adequa a infiltração com o plasma e pode até usar também associado o ácido hialurônico, que também combina muito bem. Os dois casam muito bem, por incrível que pareça. Eles casam muito bem porque o ácido hialurônico vai agir como um anti-inflamatório local e analgésico, com a ação de amortecimento. E vai lubrificar aquela região também, né? Exato, então ele vai lubrificar e a ação do plasma vai regenerar os tecidos lesados ali. Perfeito. Olha, o Edivaldo também tá por aqui, lá do Caimbé, doutor. Levei uma pancada forte no tornozelo no trabalho e mesmo depois de meses, sinto que ele estala e dói. Pode ter ficado algum ligamento frouxo aí, alguma coisa assim? Ele pode ter tido uma lesão de ligamento, né? Porque pra ele estar lá é porque os ossos, eles trabalham justapostos, né? Muito apertados uns com os outros. Se tá havendo esse tipo de crepitação, ou pode ter sido uma fratura que não foi observada, ou uma pequena luxação. Doutor, a gente sabe que o tratamento ele é personalizado para cada paciente. Exato, Mas no caso de cada paciente desse que mandou aqui, é importante fazer uma avaliação lá na clínica. Com certeza, né? Tem que fazer. Por exemplo, o Edivaldo, qual seria o tratamento, né, assim, não substitui uma consulta, mas o que ele poderia usufruir de tratamento lá da clínica, por exemplo, para essa pancada forte aí que já tá há muito tempo aí no tornozelo? O tratamento com as ondas de choque, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação com a ultrassom, né? Para ver se teve uma lesão. Né? Tem que fazer uma avaliação. Às vezes ele não teve um rompimento, mas teve uma lesão parcial. E nisso, as ondas de choque são excelentes. Elas trabalham ali, estimulando e diminuindo dor. Também, né? Entendeu? Essa questão de estalo. E o reforço muscular através da fisioterapia específica. Perfeito. E lá também tem pilates também. Inclusive nós estamos com pilates também, exato. Olha, a Cláudia, também lá do São Vicente, meu filho joga futsal e vive reclamando de dor no tornozelo, mesmo sem ter machucado. Isso pode ter crescimento, pode ser um crescimento ou sobrecarga? Qual a idade do menino? Com a idade. Manda aqui pra mim, por favor, Cláudia. Mas vamos dizer assim, o esporte antigamente... 12 anos, doutor. 12 anos ele ainda está em fase de crescimento, né? Tem que observar. E observar o tipo de pé dele. E também o tipo de tênis que ele usa. Hoje, antigamente, ele tinha muita lesão de tornozelo, porque o tênis tinha uma aderência muito grande nas quadras, ainda mais em atividade de esporte. Doutor? As chuteiras hoje, então, ela tem que ter um nível de escorregamento. Então o tênis mesmo de quadra, ele não pode prender total, ele tem que escorregar para evitar-se lesões ligamentares. Então ele tem que dar aquela tic-tic, aqueles barulhinhos que você ouve na quadra. Sim. Aquilo faz parte, o tênis tem que patinar. Ele não pode ser muito aderido, senão causa lesão. Então tem que observar o tipo de tênis que ele está usando, se é adequado para a quadra. Perfeito. Pra gente finalizar, a Juliane, lá do Asa Branca, fez uma torção leve há meses e desde então sinto um desconforto toda vez que corro. Existe algum exame que mostra, doutor, se ficou alguma lesão? A ultrassonografia ajuda bastante. A ultrassonografia ela é indicada em todos os casos. Todos esses casos você vê muito bem. Mas também, é claro, né? Se você vê que é uma dor persistente e não está resolvendo, você vai ter que correr aí para exames mais complexos, tipo uma ressonância magnética.
Doutor, faça o convite, então, para todo mundo que mandou mensagem. Claro. Para conhecer a sua clínica. Isso, né? estamos à disposição. E fazer uma avaliação lá com o senhor, né? Exatamente. A gente tira essas dúvidas todas lá. Olha, a clínica Dr. Maxi Souto Maior fica na rua Iê Coelho, número 746, tá? Anotem o WhatsApp, é o 98107-6773. 98107-6773. O Dr. Maxi Souto Maior atende vários tipos de protocolo lá. Olha, você encontra exames de imagem, né, que é a ultrassonografia, infiltrações guiadas por USG, como ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas, anti-inflamatório, hidrogel e até corticoide. Também trata dores crônicas e agudas, né? Fazemos tratamentos por ondas de choque, aquelas ondas acústicas de alta energia, né? Fisioterapia e pilates em geral, pequenos procedimentos cirúrgicos também, como só do túnel do carpo, é isso, doutor? Ah, síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo. Inclusive... cistos sebáceos, sinoviais, drenagens de coleções subcutâneas e abscessos. E claro, esse aqui, laudos complexos para o INSS, que é muito procurado, inclusive, né, doutor? PCR também, né? Porque Muito. Diga, pode falar. Porque, inclusive, até deixei de falar, como tem a síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão aqui do nervo mediano, nós também temos a síndrome do túnel do tarso, que é onde passa a inervação também, na região ali medial, lateral do pé, que sofre também essa compressão. E ela também é avaliada, aí, talvez até por eletromiografia, outra coisa, mas clinicamente você avalia. Lá é feita pequenas cirurgias também, né? E nesse caso, a infiltração também é ótima. A infiltração não A é infiltração cirúrgica. tem indicação perfeita nesse caso. Tá vendo só? Então já procura lá a Clínica Dr. Maxi Souto Maior. Temos o nosso Instagram, tá? Que tá em fase de início, mas tem muitos conteúdos legais lá que a gente coloca semanalmente para você. Doutor é o dr.max Souto Maior com 2 R's no final, tá? dr.max Souto Maior. Aproveita, já entra lá no Instagram, já segue o doutor, já segue a clínica também e fica por dentro dos protocolos. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Semana que vem a gente se vê, se encontra. Deus quiser, e a gente vai falar com mais um super tema aí pra você que acompanha a gente.